E pela primeira vez em Portugal, a maior memória do Brasil, considerada pelo livro Mundial de Recordes, o Guinness Book. Ele é autor de livros, autor de técnicas de memorização e chama-se Renato Alves. Olá, bem-vindo. Obrigado. Renato, então vai ajudar-nos com técnicas de memorização. É por isso que está em Portugal também, para lançar os seus livros, para ajudar os portugueses a terem melhor memória. Isso. Primeiro quero agradecer a oportunidade de apresentar meu trabalho no programa, prestar nossa solidariedade do povo brasileiro ao povo português, em função dessa tragédia que no Brasil é muito comum, em função de interesses econômicos, eles estão queimando o pulmão do planeta, que é a floresta amazônica, para a criação de gado. Dizia-me isso mesmo ainda agora, não é? Infelizmente nós também temos notícia dessa... A gente sabe que o mundo ele é o nosso paraíso, mas também é a nossa prisão, se você pensar. Ou algum ser humano consegue viver fora desse planeta. Claro. Então, tudo que acontece no mundo afeta todos nós, ou afetará todos nós se não tivermos consciência. Então, a gente presta nossa solidariedade. Muito obrigada. Muito obrigado Também. Renato, muita gente se queixa que, à medida que vai avançando na idade, vai perdendo capacidade de memória. Podemos retardar essa perda de capacidade? Sim, a memória, na verdade, a gente tem que entender, a memória ela sempre foi vista como um local. Desde Platão, onde Platão dizia que a memória era uma gaiola, né? E os pássaros dentro da gaiola eram as nossas lembranças que tinham que ser. Então, puxar algo na memória era como pegar um pássaro dentro da gaiola. Memória já foi batizada, são metáforas, né? Como gaveta, como armário, como arquivo. A memória já recebeu o título de... Hoje, no século XXI, quando nós queremos falar da memória, nós usamos metáfora também. Sim. Qual é a nossa metáfora contemporânea? A memória do elefante. É o HD, do elefante também, é uma metáfora. É o disco rígido. É o disco rígido, é o pendrive, né? Sim. Agora, todas essas metáforas nos levam a acreditar que a memória seja um local. Sim. E quando a gente pensa na memória humana como um local, a gente também pensa em gerenciá-la como quem gerencia a memória de um telemóvel quando não consegue quando a memória mais... está cheia, não é? Quando está cheia. Né? Sim. Então você pega, por exemplo, um estudante que ele precisa ler um livro de 600 páginas, ele olha para aquele livro e ele diz, não cabe. É verdade. Porque ele pensa na memória dele como um local limitado. E na verdade a memória humana, ela não é um local, ela nunca foi um local. Ela nunca será um local. A memória humana ela é uma função. Percebo. Ela é uma função do cérebro. E isso é uma ótima notícia. Sim. Porque sendo função, ela pode ser melhorada. Esse melhorar a memória é o quê? É acelerar mais o processo de memorização, exercitar a memória e promover algumas ações que evitem o esquecimento. Vamos fazer uma dessas ações ali numa mesa do restaurante? Na prática. A gente pode simular aqui. É importante, Jorge, o pessoal entender que sempre que a gente deseja lembrar de algo, a gente usa uma frase. Eu não posso esquecer. Certo. Não sei se aqui em Portugal é comum, mas é normal. No Brasil, eu não posso esquecer a chave, eu não posso esquecer o celular. E essa frase ela tem um componente, que é o não. Você está dando um comando. Eu não posso esquecer. É como se eu dissesse, não pense na resposta de 5 vezes 5. Mas é automático. O que aconteceu? Para você entender a minha colocação, você teve que pensar no 25. Então, quando você diz assim, eu não posso esquecer a chave, é como se seu cérebro já estivesse ensaiando o esquecimento. É no sentido contrário. Então é por usarmos a negativa? Exatamente, por usar a negativa. Por usar a negativa é que acabamos de esquecer. Devo reformular a frase e dizer, tenho que me lembrar da chave. Preciso lembrar da chave, tenho que lembrar da chave. Não posso esquecer um compromisso. É provável que esqueça. O cérebro está fazendo, mesmo no nível inconsciente, a cena do esquecimento. E é meio caminho andado para esquecer isso mesmo. pode influenciar. Vamos ao restaurante. Vou levar a minha carteira, vou levar as chaves do carro. Isso, vamos imaginar então um cliente típico indo a um restaurante com vários objetos. Então ele tem uma sacola com... Vamos sentar. As compras. Então vamos simular, Jorge, desde a chegada no restaurante. Ok, pode ser. Tá bom. Vamos imaginar que alguém já perdeu guarda-chuva? Quantos? Não. Olha, é guarda-chuvas, é óculos de sol, Tanta coisa. Muita Diga. coisa.
Tá, vamos imaginar Telemóveis, então né, que o Carlos? cliente está chegando no restaurante? restaurante com um guarda-chuva. Certo. Cliente. Jorge Gabriel, Bom, cliente. é o cliente. Ok, vou chegar. Ok. Você, o que seria comum? Não posso esquecer o guarda-chuva. Sim. Você vai trocar o eu não posso esquecer por uma pergunta. A partir de hoje, desculpa o pessoal aqui também, a partir de mas hoje... não ficar de costas fica lá de para costas casa. para Sim. A partir de hoje, troque o eu não posso esquecer por o que eu posso fazer para lembrar. Ok. Então espera um pouquinho, vamos chegar com o guarda-chuva. Aí você coloca o guarda-chuva na entrada do restaurante. Certo. Vou aqui colocar. E faz essa pergunta. O que eu posso fazer Posso fazer para lembrar do guarda-chuva? E imediatamente toda resposta, toda pergunta pede uma resposta, certo? E essa resposta é uma ação que vai auxiliar a sua memória, um gatilho de memória. Certo. Vamos supor, me dá licença, eu vou pegar a carteira. Que aí você tem a sua carteira, que vai ser provavelmente o último objeto que você vai utilizar antes de sair do restaurante. Pagar, claro. Tá, o guarda-chuva ficou ali. Pegaria, por exemplo, um pedaço de papel, um guardanapo de papel, Sim. e coloca esse guardanapo dentro da carteira, junto com o cartão, não, com o dinheiro. É isso, por aí. Tudo bem. E vamos à mesa. Não? Ok. Aí, por favor. Muito obrigado. Bom, a gente tem um casaco aqui. Era o meu casaco. Era o seu Vamos casaco, supor que isso, era é a o meu simulação de um casaco. As pessoas devem também, às vezes, esquecer um casaco. Ui. Tá, aí Quando vale, está calor, pior ainda. vale aquela mesma pergunta. O que eu posso fazer Sim, o para que eu posso lembrar, fazer para me lembrar do né, meu casaco? do casaco? Neste caso, imagine que o casaco está aqui. Vamos colocar a manga do casaco no bolso. Ok, boa ideia. Bom. No bolso da calça. Daí não se pode mexer. Vou pôr deste lado para verem Claro. todos. Isso. Ok. Fica preso, não é? Estou aqui preso. Ok. Então nós já temos dois gatilhos de memória Certo. aqui. Um gatilho Carteira, para lembrar do guarda-chuva, Certo. um gatilho para lembrar do casaco. Sim. Né? É muito comum também no restaurante Cheguei as ao pessoas restaurante e cheias de comecei a objetos. tirar tudo. Isso, Telemóvel, chaves do carro. E pode acontecer, do calor da conversa, a pessoa está conversando com um amigo, né, uma reunião, e sem querer ele pega o guardanapo e cobre um É objeto. mesmo, estamos na conversa, imagina tu. Né? E naquele calor da conversa, numa reunião, a pessoa... Vou-te fazer companhia. Isso. Sónia, imagina lá tu, não me como é que convidaste, é mas possível? Não me convidaste, mas eu faço-me convidar. Muito bem. E aí a gente separa o descuido e o esquecimento, são coisas diferentes. Né? Às vezes um telemóvel cai do nosso bolso, a gente não percebe. Conta, claro. E a gente coloca a mão na cabeça, esqueci o telemóvel, Telemóvel, não chave do esqueceu. carro, enfim. Então, objetos pequenos, com licença, como a chave do carro, Sim. que também será praticamente o último objeto que a gente vai utilizar também, mesmo. porque a gente vai ter Quando que sair chegamos com ao o carro, percebemos que deixámos a chave em Isso. qualquer lado. Não é? Essa chave ela pode ser colocada no casaco, no No casaco que ficou na cadeira. casaco da cadeira. Pois. Como Obviamente, está a Melhor manga é não enfiada no tirar. bolso. mesmo que a manga escape, né? Quando a gente chegar no carro, opa, onde está a chave? Né? Ok. Muito bem, já temos aqui uma série de exemplos. Eu sei Isso. que tem preparado outro exercício, não é? Tem mesmo uma lista de compras. Temos, eu vou fazer uma memorização, Sim. um exercício de memorização com vocês, da lista de compra. Mas assim, para encerrar, encerrar aqui a para encerrar a cena. Então, imagine que está na hora de levantar. Então, levante-se e anda vai um a cadeira atrás de mim. O que acontece? Automaticamente, Vai, o casaco. É mesmo. o casaco Atrás. está indo. É mesmo. Não? Não pode Então ir. pronto, já Tem que se tirar, claro. pegamos o casaco. Já tenho o né? casaco. E o telemóvel, a O chave. guardanapo aqui dentro. Ai, o guarda-chuva! E na hora de pagar. O guarda-chuva, claro! Mas aí um detalhe, Jorge. Já jogamos o guardanapo fora? Sim. Não, nós vamos trocar o guardanapo Claro, pelo guarda-chuva. Pelo guarda-chuva. claro. E essa é a técnica. Claro. Isso. Telemóvel. Então, O telemóvel também não me esquecia. telemóvel não me também. esquecia, não me esquecia. desta forma, Ok. a Vamos gente às acaba compras, evitando então. o esquecimento. Vamos às compras. Eu confesso que agora com os telemóveis tenho a lista No telemóvel. no telemóvel. No não é? telemóvel. Mas- Uma das armadilhas de usarmos as memórias artificiais. Sim. A gente tem substituído memória natural pela memória artificial. Essa mania de anotar nos causa o efeito da calculadora. Sim. O que acontece? De tanto usarmos a calculadora, a função do cérebro, que é de fazer cálculo matemático, acaba se perdendo. A gente nunca vai esquecer como se faz uma conta, porém ela fica lenta. Sim.
Tá? E por ficar lenta, a gente não confia. Aí a memória é a mesma coisa. A gente não confia na memória e adota cada vez mais memórias artificiais. E é mais comum que existe é o papel. Auxiliares de memória, não é? Isso. Auxiliares de memória. E aí, qual é a ideia aqui? Eu gostaria de transferir essas palavras, essa lista, para a memória de vocês. Então vamos lá. Então vamos fazer. E aí, para isso, eu preciso que vocês, e até para o público também, pessoal de casa que se quiser fazer, eu preciso muito da imaginação de vocês. E a memorização bem feita, ela tem que ser feita com um bom humor. Né? Porque a depressão prejudica a memória, né? A tristeza. Então, Tá bom. tem que ser feita com bom humor. Vamos lá, então. Então, Tem mesmo vindo do Brasil, né? Sempre com humor, sempre com humor. Então, eu vou fazer uma técnica chamada encadeamento. A gente vai fazer um encadeamento dessas palavras. Vocês vão visualizando. É importante entender que 50% do cérebro existe para processar imagens. Então, a gente vai fazer a visualização. Imaginar essa sequência de palavras. Vamos tentar? Vamos lá. Então, imagine um café bem quente, um café fervendo. Você joga esse café em cima da banana, de uma banana. Essa banana derrete e se transforma em azeite. Sim. O azeite, ele escorre e vai formando um sabonete gigante. Sim. Este sabonete gigante você joga no milho, mistura com o milho. Né? O milho, a gente pega um punhado de milho e joga na maionese. Sim. Ou mistura o milho com a maionese. Aí você usa a memória visualizando, né? Você colocando a mão no milho, na maionese. A maionese, a gente coloca ela dentro de um tubo de desodorante. Sim. Ou, né? Desodorizante, como dizemos cá. Desodorizante, isso, Sim. desodorizante. E o desodorizante nós vamos passar numa barra de chocolate. Né? E visualize isso. A gente vai pegar essa barra de chocolate gigante e cortar com ela uma batata. Corta uma batata ao meio. Esta batata, de dentro da batata sai uma pera gigante. Esta pera nós vamos usar para temperar uma pizza. Sim. E a pizza nós vamos colocar em cima de um cabo de vassoura. Que lindo. Parece um chapéu. Vamos fazer então, é só a confirmação disto, tá? O café nós derramamos na banana, a banana se transforma, ela derrete e vira um azeite. O azeite, ele se transforma num sabonete. Grande. Este sabonete é colocado dentro do milho. Sim. O milho, ele vai ser jogado na maionese. Sim. A maionese nós vamos colocar dentro de um tubo de desodorizador. Sim. Que nós vamos passar o desodorizante, né? Sim. Num chocolate. Sim. O chocolate nós vamos cortar uma batata. De dentro da batata sai Está uma uma pera. A pera nós vamos usar para preparar uma Pizza. Pizza. E a pizza em cima da vassoura. Sim. Feito o exercício. Vamos tentar. Vamos tentar? Vamos tentar. Quer fazer de olho fechado ou Então, virar? vamos olhar Ok. para lá. Então vamos lá. Ora, o cafezinho. Café. Olha o café. Perfeito. O café pomos acima da banana. O café Banana. pomos na banana. Correto. A banana A seguir à banana. derrete com o calor do café, vira azeite. Azeite, perfeito. Não podem ter tirado ali, senão eu olho para lá. Sim. Vou virar para aqui. Tem que fechar os olhos. A seguir ao azeite, o azeite escorre e transforma-se Transforma-se em num milho. sabonete. Não, o sabonete. Sabonete, perfeito. Não é? O Perfeito. sabonete é que vamos jogar no milho. É que vamos pôr no milho, não é? Perfeito, perfeito. A seguir ao milho, Ai, meu Deus. chocolate? Não, desodorizante. Não, o milho. Ainda dá a maionese. dá Tiramos o milho à maionese. Maionese. A maionese Depois da batemos maionese- no frasco de desodorizante. Desodorizante. O desodorizante passamos na barra de Passamos na barra de chocolate. chocolate. Correto. O chocolate vai cortar. Vai dar em batata. A batata. Correto. Dentro da batata está A uma batata está uma pera. A Pera, pera correto. vamos pôr na pizza. pizza E a pizza no cabo de vassoura. no cabo da vassoura. Muito bom. Este é um exercício para a lista de compras. Mas há... Olha, mas eu com isto tudo já perdi metade da minha tarde e já não posso fazer outras coisas para além de ir às compras. Agora, é bem curioso. A gente fez isso, claro, uma vez só, rapidamente. Mas fazendo isso de uma forma bem concentrada, 24 horas depois, você ainda é capaz de lembrar disso aqui com muita facilidade. Claro. E é um exercício muito simples para a memória, porém, se você começa a fazer isso sempre... por exemplo, quando você vai usar um telemóvel, a gente tem aquele hábito de já fazer a ligação direta. Tudo bem, isso é uma facilidade para nossas vidas. Mas como aconteceu em São Paulo recentemente, uma pessoa sofreu um acidente, precisava telefonar para a mãe
Não sabia o número. E o Não drama sabia, dessa não. pessoa não era a falta de telefone, que todo mundo emprestava o telefone. Não. Era saber Não o número. saber o Ela número. perdeu o telefone nesse acidente, né? E ela não sabia para quem ligar. Né? E é incrível que nós estamos criando uma dependência perigosa das memórias artificiais. O Renato também ajuda muitos idosos que Idosos. vão perdendo Aliás, Então, este primeiro a memória. Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental foi quem o convidou para cá estar. Isso, bem, a ora replicar, bem. perfeito. Sim. Uma dica, por exemplo, do telemóvel. Por que a gente não olha? Né? Olha o número e digita o número. Ao olhar, memória visual. Para poder digitar, teremos que repetir, memória auditiva. Claro. E, ao digitar, memória sinestésica. Tá? Isso trará aquele efeito, se você tivesse cuidado de sempre usar o telefone dessa maneira, em poucas semanas você começa a transferir para a memória natural os principais números de telefone. E você vai ficando com uma memória boa para números, uma memória boa, forte para palavras, para tarefas e passa a confiar mais na memória. Então, Onde esse é que vai trabalho. decorrer este congresso? O Congresso é na Mealhada. Mealhada, Né? Sim, sim, sim. Aproveite Primeiro, e pode provar um leitão, que é muito bom. Um leitão, né? Já me falaram. métodos de memorização no primeiro Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental. Renato Alves, muito obrigado por ter Obrigada. estado aqui connosco. Muito Não me obrigado. esqueçam das compras já. Obrigada. Cada vez que for às compras, agora vou-me lembrar do Renato.